De quantos milhões, mais ou menos? Tinha casa de 30 milhões de dólares. Baratinha, gente, baratinho, imagina. As mais baratinhas, 30 milhões de dólares, tá? Só pra lembrar, né? Então, assim, eram casas realmente muito alto padrão e foi uma experiência maravilhosa. Aprendeu muito. Muito. Além do inglês, das pessoas, eu falava, gente, eu vou pra lá, eu sei que eu vou passar uns perrengues, mas eu falo, gente, que oportunidade maravilhosa, né? De poder destravar e poder enfrentar todo dia algo que você nem sabia como é que você ia saber. Mas eu tinha minhas estratégias e eu conseguia desenvolver o melhor do meu trabalho. Quais eram essas estratégias? Meu trabalho, por exemplo, Lu, tinha você reuniões... é muito bom tecnicamente, Não, né? eu tinha minhas estratégias, eu tinha que... Eu era boa de escrever, eu escrevia muito bem em inglês, eu tinha que pensar, eu precisava daquele tempo de pensamento para eu poder formular. E, de repente, numa apresentação, você não tem. Uhum. Você está aqui me entrevistando, eu não tenho tempo para formular e estruturar a frase. Então, aquilo, e eu sempre fui, assim, muito crítica. A comunicação, ela tem que se dar muito bem, clara e explícita. Sejam bem-vindos ao Royal Beecast, mais um episódio, e hoje vamos falar de arquitetura e designer com uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, Cibele Costa, nossa arquiteta da Spazio Design, é uma pessoa maravilhosa. Ela não é só maravilhosa na parte de designer, gente, ela é maravilhosa por dentro, na alma, na vida, então eu tô muito feliz. Mas antes, Cibele, eu só quero agradecer também o pessoal da Royal Business Center, que é aqui esse espaço maravilhoso, onde a gente encontra os empresários aqui, Cibele. Sim. A gente tem mais de 50 empresas aqui conectadas, tem a parte de eventos, nosso podcast aqui maravilhoso, salas de reuniões. Sim. E também a Royal Mortgage. Porque você sabe, né? Quando alguém quer comprar uma casa, precisa de segurança. 20 anos aqui de experiência, trazendo pra gente aqui essa segurança de ter um bom mortgage, fazer um bom financiamento. Realmente, o Lúcio é sensacional. O Lúcio Santana é realmente um cara incrível. E a gente está muito feliz de poder ter ele aqui como patrocinador. Sim. E voltando a você, amada querida, muito obrigada. Vamos falar de você hoje, a nossa estrela da Spazio Design. Pois é, estamos aqui, agradeço o convite, né, da Royal para estar aqui nesse espaço maravilhoso, com esse cenário que é parte da nossa trajetória, né? Ele é muito bonito e é realmente com movimento e tô aqui e tô muito feliz de estar aqui, né? Em nome da Spazio Design, falando um pouquinho, trazendo um pouquinho de mim, assim. Não, né? A tua história é incrível, né? Eu quero, assim, que as pessoas te conheçam. Mas eu quero hoje a gente vai ter umas pegadinhas, porque não vai ser só de designer. Eu quero que as pessoas conheçam a Cibele como Cibele, que é essa alma brilhante que você é. Mas vamos começar, né, do início. Sim. Como que foi essa tua escolha pelo designer? Porque você é muito talentosa, é pianista, é artista, Lu, é terapeuta, a minha paixão por artes, assim, eu tenho realmente, desde criança, né, eu fazia as aulas de balé, de arte, de piano, com 5 anos de idade eu comecei a tocar piano, então... meus pais, né, agradeço muito a eles, porque eles foram, eu só sou o que eu sou hoje devido a eles, né, então eu tenho um pouquinho do meu pai, um pouquinho da minha mãe. Eles eram artistas, gostavam? Como? Olha só, eles estimulavam, foi bem estimulada, né? Eles estimulavam muito, né, meu pai muito esportista, assim, muito atleta, e não fui muito para essa área de atleta, mas minha mãe muito estudiosa, muito filósofa, e sempre estudou muito espiritualidade, então une o útil ao agradável. Meu pai é engenheiro, então também tem essa questão dos números, que eu amo também. Então essa parte dos números, apesar de eu ter
essa alma mais Criativa. criativa, eu também sou muito ligada aos números, né? Acabou de... Eu sou muito ligada, os números vêm, eles se desenham na minha cabeça, assim, parece uma coisa maluca. Mas, assim, eu nem sei me definir, porque a nossa profissão é muito pouco para nos definir, né? Porque é muita emoção, né? Envolve... É tudo. E você tem muitas características, né? Que não é só uma pessoa criativa, né? Não é só aquela pessoa que é criativa, que traz essa sensibilidade de cor, de sensibilidade, de tecido. É tudo. A gente desenvolveu esse olhar estético, né? Então, assim, com tudo que eu sempre fiz, eu sempre fui uma apaixonada por desenho, por observar os objetos, para desenhar, para replicar, para criar em cima. E desde criança, eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade e eu já desenhava plantas, assim, complexos, enormes, assim, com... Sabe, assim, Tá vendo? Já vinha uma inspiração e eu ficava desenhando em planta, não era nem desenho. E é engraçado que essa tua parte arquitetônica de desenho são coisas sempre além do que já existe hoje. Você tem um olhar muito mais avançado, né, do que as pessoas utilizam normalmente. Você sempre foi, então, desde... Esse foi até um dos motivos que me fez deixar o Brasil e vir para cá, né? Porque eu acreditava, depois de mais de 20 anos, né, de experiência, quando eu vim para cá 7 anos atrás, eu tinha 23 anos de formação e de atuação Lá você intensa. fazia tudo, né? Você fazia parte tudo. da arquitetura, interiores, Isso. da arquitetura de interiores. E a construção também. Então, também. A gente tinha um escritório que unia os três. Turnkey, e sempre trabalhava com casas de alto padrão. Então, a gente sempre trabalhou, teve a alegria de estar desenvolvendo. Então, eu tinha bastante liberdade e um público que me permitia desenvolver e explorar um pouquinho mais do que a cultura da cidade, numa cidade que é Franca, que eu amo tanto, interior de São Paulo, onde eu pude colocar a mão na massa, onde eu me formei. Nossa, imagino lá, você com essa visão já futurística, né? Tecnológica, é tanta coisa, a gente vai falar disso depois. Imagino lá em Franca, né? Que é uma cidade do interior, né? E era bem interessante, assim. Então, acho que até por conta de ter uns projetos diferentes, o meu nome ficou bastante conhecido lá. E eu tenho muitos. Eu fiz, assim, os clientes que eu fiz são amigos hoje, assim. E eu sou muito grata, realmente, por tudo que eu vivi lá. E essa cidade me deu a oportunidade de eu poder me expressar através. Sempre foi lá? Sempre foi em Franca? Eu fui estudar em Campinas, na PUC, e fiz 2 anos lá, e aí terminei a faculdade em Franca. E aí lá fiquei durante 28 anos até que eu vim para Orlando. Então, por que Orlando? Essa é uma questão, né? Por que Orlando? Porque Orlando, porque Estados Unidos, né? Porque uma profissional da tua qualidade, você podia estar em qualquer lugar. Ficamos muito felizes que você está aqui. Olha, e estar nessa cidade que a gente está agora, somos globais, né? Sim. Mas... Orlando, ele tem uma energia diferente, né? Quando você vem para cá, você sente esse contato, essa energia de magia, né? Então, eu acho que não foi à toa que o Walt Disney trouxe esse olhar para cá. Orlando, ele é uma cidade onde as pessoas vêm para cá para serem felizes. Elas buscam isso. E quando eu conheci Orlando, bem antes de eu me mudar, eu já me apaixonei. Mas assim, não tinha a intenção de vir para cá. Mas foi um movimento meio natural. E quando eu comentei com o meu marido, como ele já tinha uma experiência e estado aqui algumas vezes, e a gente levou isso a sério e resolvemos nos mudar para cá e construir a vida aqui para dar um novo parâmetro também para a minha profissão, porque eu sentia que eu tinha conquistado tudo que eu quis. Chegou no topo, né? Sabe quando você sente assim, é aquela gratidão tão plena, mas tão grande, eu falo assim, nossa, eu
pude construir aqui muitas coisas e eu deixo quando eu visito lá, até mês que vem eu vou novamente, mas quando eu visito lá, é muito gostoso ver o que você deixou. Construiu, o que você plantou, o que você né? plantou. Parece que aquela semente floresceu. Você vê desde lojas, consultórios, hospitais, clínicas, residências, é muita coisa. Então, eu olho assim, eu vou passando pelas ruas, eu vou falando, isso eu desenhei, isso eu desenhei. Delícia. Sabe, assim, é muito gostoso ver o que você deixa realmente concretizado. Porque eu sempre tive essa ânsia de criar e fazer, realizar. Uhum. Então, eu posso te falar, Lu, sem brincadeira, eu acho que 80% de tudo que eu criei, eu concretizei. Que delícia. E porque eu crio muita coisa. Mas, 80% dos meus projetos, eles foram realizados, concretizados, assim, e hoje eles existem, né, materialmente. Então, é muito legal, é muito gostoso você tirar da ideia assim, e concretizar, né? Primeiro que os seus projetos são maravilhosos, e quando a Cibele, gente, vai fazer a apresentação de um projeto, é tão encantador pra gente que a gente sai do mundo. A gente sai desse mundo, vai para outro mundo. A gente vive aquilo que está sendo apresentado, as riquezas do detalhe, de tudo. E aí depois, claro, o cliente sempre fecha. Né? Porque não tem, a gente vive, é uma coisa assim, é impressionante. Olha que eu conheço muitas pessoas, muitas boas arquitetas, mas é um privilégio mesmo. Eu acho que eu caminho nos espaços, mesmo antes deles se materializarem, né? Eu vejo cada detalhe, não, aqui vai faltar alguma coisa. Então, parece que eu não preciso nem do óculos 3D, né? Assim, acho e essa mesma sensação que nós temos quando você está apresentando. Olha. E a gente nem precisa do óculos 3D nem sabia. também. Que bom. É uma coisa muito incrível, assim. E essa trajetória, você chegou aqui, né? Teve uma trajetória belíssima, conseguiu concretizar várias coisas, chegou no topo, né? Do reconhecimento. Sim. E mudar para uma cidade, para um país, né? Que seja Orlando, que tenha energia boa. Como que foi esse caminho? Foi muito tranquilo, foi muito natural. Assim, diferente, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive muito medo de enfrentar as coisas que são desconhecidas. Então, eu acredito que foi uma coisa muito natural, foi uma decisão, em 2 dias eu decidi. Então, foi 2 dias. Decidiu a decisão que a gente estava falando, né? De decisão. Né? Como eu sou muito ligada, foi do dia 15 ao dia 17 de maio. E em 2 dias, realmente, eu decidi e meu marido me apoiou nessa decisão e também estava no momento. Eu acho que assim, a gente foi vendo os sinais, sabe? E acho que Deus vai trazendo, né? A vida vai trazendo, vai mostrando alguns sinais, assim, de que é o momento que precisa encerrar um ciclo e começar outro. Então, eu sentia que tinha algo mais, que não era só arquitetura. Então, eu não sabia o que era. E tem hora que, assim, eu falo assim, gente, existe algo a mais que não é só fazer e construir casas e criar. Existe algo além que me puxa para esse lugar. Então, eu simplesmente entreguei e vim. E aí, aqui estamos há 7 anos. E aqui você fez uma trajetória maravilhosa, né? Aqui tá. Você conquistou lugares, você esteve em lugares que pouquíssimas pessoas poderiam estar, né? Trabalhou, além de fazer projetos maravilhosos, incríveis, clientes. Mas você passou por... Eu queria que você me contasse um pouquinho. Foram alguns desafios, né? Que sempre a gente tem. Mas eu tive a alegria, a felicidade de trabalhar num escritório muito reconhecido aqui em Winter Park. É um dos escritórios mais high-end. Para entrar nesse escritório... Então, essa é a questão, né? Para entrar, para ser... Quando você faz a aplicação, né? Então, eu sempre vim para cá, eu já sabia que eu ia trabalhar. Eu sempre trabalhei na minha área, né? Na área que eu sempre fui lá. Eu já cheguei trabalhando, ainda um pouco online, porque eu tinha muitos projetos no Brasil. Então, fiquei uns 4 anos ainda finalizando os projetos que eu já tinha no Brasil. E hoje eu só tenho projetos aqui.
Mas foi bem interessante porque eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar para alguém. Então isso foi... Essa já é uma diferença. Já é uma diferença, mas eu queria essa experiência, eu queria ainda muito. mais chegar já no topo, né? Exato, e foi muito... Foi de repente, eu falo, mas nada é por acaso, nada é coincidência. E eu caí de bandeja no maior escritório de arquitetura, se não for o maior, um dos maiores, é o maior, né? O mais high-end, mais alto padrão, e assim, com pessoas maravilhosas. Eu era a única brasileira, todos lá só falavam inglês, então o primeiro desafio foi realmente a língua, porque é diferente você falar sobre uma fundação, sobre um sistema construtivo, que já é diferente, medida, sistema métrico totalmente diferente, tudo diferente. Então, mas isso aí você estuda e você aprende. Mas você falar com propriedade sobre um projeto, você descrever com a riqueza de detalhes, tendo essa barreira da língua. Então, eu tive que reaprender tudo que eu sei em inglês. Mas você não aprende do dia para a noite. Então, todo dia eu tropeçava. Mas eu já achava engraçado meus tropeços, né? E fora que você entra numa sala de reunião, me via numa sala gigante de reunião com 15 pessoas e eu tendo que apresentar o projeto e eu mal sabia. Não tinha fluência em inglês e os termos técnicos ainda me faltavam. Mas mesmo assim, o americano ele é muito amoroso, ele é muito empático. E eles te ajudam. Quando falta palavras... Essa parte profissional é bom falar isso, porque todo mundo fala, americano é frio, americano não. Quando você está se esforçando... Exato. E vê que você tem o conhecimento, você é uma pessoa séria, você tem toda essa vontade de vencer aqui, de fazer acontecer, o inglês não é uma barreira total. Os nossos erros, nossos tropeços acaba sendo até engraçadinha, né? Até um charme, né? E aí, eu fiquei nesse escritório desenvolvendo casas realmente de altíssimo padrão. De quantos milhões, mais ou menos? Tinha casa de 30 milhões de dólares. Baratinha, gente, baratinho, imagina. As mais baratinhas, 30 milhões de dólares, tá? Só para lembrar, né? Então, assim, eram casas realmente muito alto padrão e foi uma experiência maravilhosa. Aprendeu muito. Muito. Além do inglês, das pessoas, eu falava, gente, eu vou pra lá, eu sei que eu vou passar uns perrengues, mas eu falo, gente, que oportunidade maravilhosa, né? De poder destravar e poder enfrentar todo dia algo que você nem sabia como é que você ia saber. Mas eu tinha minhas estratégias e eu conseguia desenvolver o melhor do meu trabalho. Quais eram essas estratégias? Meu trabalho. Por exemplo, Lu... tinha você reuniões... é muito bom tecnicamente, não, né? Eu tinha minhas estratégias, eu tinha que... Eu era boa de escrever, eu escrevia muito bem em inglês, eu tinha que pensar, eu precisava daquele tempo de pensamento para eu poder formular. E, de repente, numa apresentação, você não tem. Você está aqui me entrevistando, eu não tenho tempo para formular, estruturar a frase. Então, aquilo... E eu sempre fui, assim, muito crítica. A comunicação, ela tem que se dar muito bem, clara e explícita. E isso me angustiava muito, porque eu não conseguia isso ter muito essa... claro nas tuas apresentações. A né? pessoa tem que estar entendendo e vivenciando aquilo. Sim, eu precisava de palavras e me faltavam as palavras. Mas o público americano, ele é tão gentil... que eles têm eles ajudam, eles têm aquela sensibilidade. E aí foi incrível, fui pegando a confiança de todos, e ali eu desenvolvi lindos projetos e que hoje estão se materializando também. Mas foi uma experiência maravilhosa e sou muitíssimo grata, porque eu aprendi muito nesse escritório. Você é um orgulho para nós, né? Porque realmente chegar, além da tua experiência no Brasil, chegar no maior escritório daqui, realmente ter esse desenvolvimento, fazer projetos maravilhosos. E depois você teve a sua carreira solo de novo, né? Sim, e aí eu resolvi sair, comecei a trabalhar mais na parte de design de interiores. E hoje a gente tem uma empresa que é a Espásio Design, onde a gente trabalha desde projetos tem a Espásio de construção. Tem a Espásio Investments,
que são a parte toda de construção mesmo, de alto padrão, projetos diferenciados, mais modernizados. E a gente tem num bairro que é o Winter Park, que não é um bairro, é uma cidade, né, da Grande Orlando, algumas obras de residenciais também. Tive a oportunidade de fazer alguns projetos comerciais aqui também, e sempre com uma equipe muito bem estruturada, uma equipe de engenheiros. Faz uma diferença enorme aqui, né? De pessoas que têm toda um know-how dos códigos, né, de construção da Flórida, então tudo dentro dos códigos. E a gente tem uma equipe de execução também muito boa. E fico muito feliz hoje de estar podendo trazer um pouquinho dessa arquitetura, desse design de interiores, do design brasileiro, né, gente? Brasileiro. O design brasileiro, ele tem o seu espaço, ele tem o seu charme, ele tem a sua estética muito bem respeitada em todos os lugares, Como né? você enxerga, assim, o americano? Eu lembro quando eu mudei para cá, eu fiz uma casa, infelizmente, né? Você não estava aqui, né? Customizada. E era bem diferente, que era mais moderna, mas também não era, assim, super decorada brasileira. Mas mesmo assim, era muito diferente para o americano. Eles entravam em choque. Porque era o design completamente diferente. E como é que você enxerga os americanos vendo esse designer brasileiro mesmo, arquitetura brasileira, não só designer de interiores, como a arquitetura? Aqui especificamente em Orlando, ainda é muito principiante a arquitetura mais contemporânea, uma arquitetura, eles ainda permanecem com aquela, vamos dizer assim, aquele ideal, aquele arquétipo de casa, naquele design mais americanizado, né? Mais tradicional. Lembrando, né, gente, que a gente tá aqui, Orlando é sul. É sul. Só que é como se fosse o norte do Brasil. Isso. Você inverter lá as coisas que são mais... que não é tão moderna, tal, que lá no sul do Brasil é tudo, né, no sudoeste e sul... Você tá mais nas coisas mais modernas. Aqui é o contrário. O norte que tem mais modernidade, vê essa parte arquitetônica mais contemporânea, mais desenvolvida. Mas assim, aqui a gente está engatinhando, né? Aqui na Flórida a gente tem muitas coisas bacanas surgindo em Miami, na região ali de Boca Raton, mais para o sul da Flórida. Mas Orlando, assim, ainda tem muito sul mercado. Da Flórida, ali é outra cidade, é outro país, né? Outro país, né? Então, a gente tem a característica aqui de Orlando, que é um interior, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas ainda permanecem com aquele ideal. E quando chega um design brasileiro, um design arrojado, onde trabalha realmente uma arquitetura bem posicionada. Porque o que acontece aqui? Uma coisa interessante, Lu, eu fui contratada como arquiteta nesse escritório, onde eu trabalhei durante mais de ano. E eu não fazia interiores. Então, aqui é tudo separado. Então, ou você faz só a arquitetura, só o building, ou você vai fazer só o design de interiores, ou você vai fazer só a área externa, ou você vai fazer só o paisagismo, ou você vai fazer só a parte de engenharia. Então, é tudo separado. Então, eu fazia o prédio, mas a arquitetura brasileira, ela já olha com um panorama mais global, integrado. Então, você se posiciona os móveis. Então, aqui, uma falha muito grande na arquitetura, às vezes você chega num ambiente, tem porta aqui, janela aqui, porta ali. Você não tem nem posição para você colocar os seus móveis. Então, eu já cheguei com esse olhar um pouco mais integrado, né? Vamos dizer assim, um projeto mais integrativo, porque a vida toda eu já trabalhava, eu coordenava projetos, e então eu saía do início até o fim, então eu tinha todo um processo. E lá eu fiquei numa área onde era parcial, mas eu tinha essa visão mais globalizada, então foi bem completamente interessante. Diferente. Deveriam te achar um ET, né? Um ET. E sempre gostei mesmo do desenho à mão livre, então eu fazia os desenhos à mão livre, assim, numa velocidade muito grande. As pessoas olhavam assim, não acredito que você fez esse desenho. E para eu entrar nesse escritório, a prova
era desenvolver um projeto em uma semana. Então, eles davam todo um escopo para você realizar esse projeto e você tinha que, em uma semana, submeter esse projeto. Eu falei, graças a Deus. Se fosse pelo meu inglês, eu não entraria. Mas como o passe para entrar nesse escritório, e realmente, quando eu apresentei, eu tive que ir lá apresentar, né? E quando eu apresentei, lógico que eu escrevi tudo antes para poder entrar na minha cabeça, para eu poder ter mais fluidez na comunicação. Demorou mais para escrever do que o projeto. Do que fazer o projeto. E tive que estudar mais, fiquei mais nervosa por causa da comunicação em si. Mas foi muito interessante porque realmente eles fizeram, uau, que projeto é esse? Como que você chegou nisso? E eles te olham com muita atenção, eles são muito sensíveis e respeitosos. Então, isso é muito bom atender um público americano também. Não, eu acredito. Agora você está também entrando em outros públicos, né? Sim. Aqui a gente tem não apenas a comunidade brasileira, mas a gente também trabalha e faz projetos para o público americano, para o público hispano. Eu tenho muitos clientes que são hispanos. Adora arquitetura, design brasileiro. Eles respeitam muito essa modernidade contemporânea. Contemporânea. É uma modernidade, é uma pegada de iluminação. A gente tem um olhar um pouco mais apurado para tudo isso, né? E esse público também tive que aprender a falar o espanhol, porque a gente entende, né? A gente fala um portunhol. Então, eu também tive a chance de apresentar vários projetos, fechamos vários negócios com o público hispano, venezuelano, colombiano, cubano. Então, assim, é um universo que se abre, né? E eu nem imaginaria antes que eu teria essa capacidade de alcançar tudo isso, que o design, realmente, meu design que estava lá em Franca, fosse chegar aqui de uma maneira tão global, tão abrangente, e agora, mais para frente, ainda alcançando novas fronteiras, né? Vamos para Dubai, vamos para vários lugares, desenvolver projetos assim incríveis, que eu acho que é importante também a gente conseguir, quando nós somos imigrantes, né, conseguir conciliar não só esse negócio da língua, da cultura, de colocar a nossa assinatura, né, nosso DNA ali dentro daquele projeto, conseguir realmente viver você tem muita fluidez na vida, né? Você tem uma parte fluida, que por mais que tem gente que fala assim, meu Deus, eu tive que fazer apresentação em inglês, eu tive que fazer... Tudo na tua vida é fluido. Tudo na tua vida acontece de uma forma que você se diverte com isso, né? Eu acho que assim, eu não vejo isso como uma barreira. Eu vejo isso como uma oportunidade diferente. Olha que interessante, eu saí de um lugar, né, do Brasil, e de repente estar aqui apresentando um projeto em inglês, um projeto em espanhol, coisas assim, inimagináveis. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso que ele me inspira. Eu gosto de coisas diferentes. Eu gosto de desafios. Né? Eu acho que a vida... uma boa leonina, então. Eu sou uma boa leonina. Desses projetos daqui, vamos dizer assim, tudo que você falou, que quase tudo você já materializou. Sim. Né? Do que você imaginou. Quais são os seus sonhos que estão, assim, para serem realizados? Nossa, tem muitos sonhos, né? E assim, quando eu vim para cá, eu não sabia nem se eu ia continuar a ser arquiteta, porque quando a gente vem para cá, você tem essa questão da licença, então tudo que você no Brasil, você deixa de ser. Isso é importante. Então, isso é tão importante trazer, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho medo de migrar, eu tenho medo de sair do conhecido e ir para um lugar desconhecido. Às vezes acha que vai ter que fazer coisas que não são da sua profissão para poder se encaixar. Exato. Né? Mas por quê? Porque as pessoas se colocam num aquário, né? Elas se colocam num aquário e o aquário geralmente é a sua profissão. Então, você sai daquilo. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu nunca me imaginei fazendo outras coisas que não
fosse Aí você arquitetura, focou. né? Foquei bastante. Então, já no meu primeiro ano, assim, no primeiro dia que chegou o meu work permit aqui, chegou às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã eu recebi um telefonema de uma empresa de design me contratando. Olha só. Então foi muito incrível, é tudo muito sincronizado, assim, sabe? E eu presto atenção nesses sinais. E assim, as pessoas se limitam no que elas são da profissão. E você é além daquilo. Então aqui eu me descobri outras Cibeles que eu não achava que eu tinha. Então eu tive que desenvolver uma entrega. Porque quando você vem para cá, você deixa de ser aquilo. Lá eu era a Cibele, Isso que a maioria tem dificuldade, né? que ganhou vários prêmios em arquitetura, em design, ganhou prêmios internacionais. Então eu tinha aquele status e eu saí daquele status. E aqui você não é ninguém. Então é muito interessante essa mudança de perspectiva. Quem eu sou aqui? Ninguém me conhece. Eu preciso do meu lugar, né? Eu fui buscar o meu lugar nesse país novo que me acolheu e que me dá tantas oportunidades boas, mas você sai daquilo que você era para um nada. E esse vazio, gente, pode ser amedrontador para muitas pessoas, mas para mim foi uma oportunidade. Pra boa leonina, novamente. Foi uma oportunidade de me reencontrar. Então, e aí, logo em seguida, eu já peguei uma pandemia. Ah, então, foi bem no início. Nunca trabalhei tanto como na pandemia. Eu fiz muitos projetos, mas muitos. E porque foi uma época que todo mundo entendeu que o mundo ia mudar. Né? Sim. Ali começou Precisava a olhar mudar. para dentro, né? É. Em todos os sentidos, né? Quem Em começou todos os sentidos. a se desenvolver, então ia estar na parte interior da casa, como começou na se casa olhar interna também, a né? casa interna E também. eu comecei a estudar muito nessa etapa da pandemia, 2020, 2021. Mesmo trabalhando com arquitetura, com design, eu comecei, tem grupos que eu estou há 6 anos estudando, na área de psicologia, de terapias, que primeiro para eu entender os próprios desafios aqui que a gente teve na família, na adaptação das filhas, né? Mas se adaptaram bem. Mas nos desafios do dia a dia, nos relacionamentos. Então, eu comecei a estudar muito isso. E eu acabei me formando, fiz algumas formações e também, eu falo, gente, a vida é muito maluca. Eu sabia que eu tinha algo mais, mas eu não sabia o que era, né? Que a vida estava me preparando. Então, a partir de 2024, eu comecei a também fazer essa terapia. E hoje eu também sou, como diz uma prima minha, ela falou assim, você agora não é mais arquiteta externa, você também é arquiteta da alma. É maravilhoso. Eu gostei você desse incrível, título, sabe? Você é uma arquiteta da alma de verdade. E aí, esse cuidado com a casa interna, né, da nossa casa, começa aqui no corpo. Então, olhar realmente para as nossas questões, não só físicas, como emocionais, como mentais, como espirituais. Então, foi um desenvolvimento muito grande em todas essas áreas, que não era só física agora, que não era só o que a gente vê. Tanto era que você tem uma dentro. apresentação muito legal, que você apresenta a casa como se fosse a parte do corpo, da corpo e da alma, né? Isso. Então, naquele dia eu falei assim, nossa, é muito além de arquitetura, né? Exato. É muito além. Você pode falar um pouquinho? Dessa parte, dessa correlação? É que assim, Lu, a gente, como ser humano, tá? Hoje eu estudo diariamente, tá? Hoje eu tenho, depois daqui, filosofia, eu tenho física quântica, então tem um grupo que eu estudo há 6 anos. Eu tenho aula de filosofia, eu tenho aula de psicologia profunda, eu tenho aula de Theta Healing, né? Eu sou formada, tenho a formação em Theta Healing avançado e também na parte de constelação familiar, terapia sistêmica. A melhor. Então, assim, realmente é um mundo novo,
um mundo interno que foi se descortinando para mim. Então, depois desse descortinar, eu já estou até trabalhando. Então, eu já peguei até a certificação realmente internacional para que eu possa fazer. E eu faço com o maior amor do mundo. Então, separo no meu tempo, que já é muito pequeno, por tantas coisas que eu tenho que fazer. 72 horas num dia, né? Eu separo 2 dias da semana para eu fazer os atendimentos, né? E também num lugar maravilhoso, junto com pessoas incríveis. E tive a oportunidade de hoje poder atender num lugar e realizar também esse dom que eu descobri, né? Que eu nem sabia que eu tinha. Tá vendo? Eu falei que ela tinha vários dons. Eu tive a oportunidade de ser atendida e, assim, fiquei bem impressionada. Porque é um caminho muito profundo, né? Não, é um caminho muito profundo e a mesma delicadeza, profundidade, responsabilidade da Cibele que eu conheço arquiteta, da Cibele que eu conheço terapeuta, né? Então, assim, é a mesma profundidade, a mesma entrega, assim, é impressionante, tanto talento numa pessoa só. Ela ficou passando lá nos talentos, né? Não é? Eu sempre gostei. Eu vou de artes, a matemática, a espiritualidade e a filosofia num piscar de olhos. Parece que eu navego bem em todas essas áreas e eu consigo trazer isso com um olhar um pouco diferente, né? E isso são os projetos também da Espásio. É isso que a gente traz na Espásio. São projetos, não são projetos só para... Ele tem que trazer uma energia. Então, esses projetos, eles são projetos que ali eu coloco minha energia mais pura, mais focada possível. E aí a gente consegue, o projeto ele sai com alma, ele não sai só vazio, né? É isso que eu falo. E é isso que é bem da alma interessante. E arquitetura, porque é incrível, realmente, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer o projeto, conhecer como é feito esse desenvolvimento, que é desenvolvimento feito pelo coração mesmo, né? Feito pela alma, apresentação, o acompanhamento da obra até a entrega, são processos assim que você se encanta. E na entrega final, né? Claro, o resultado só tem que ser positivo, Mas né? é muito bom e eu fico muito feliz. Parece que hoje eu me sinto completa. Eu tinha que trabalhar nessas 2 áreas e parece que são dissociadas, mas elas têm muito em comum. Tem muito em comum. Então, eu é o olhar pelo ser humano. Na apresentação. É o olhar do ser humano. Eu acho que a arquitetura, eu sempre foquei muito numa arquitetura muito humanizada, muito que acolhe. E com esse olhar meu de terapeuta, eu acho que eu consigo trazer isso com muita delicadeza e com muita assertividade. Então, as pessoas se sentem bem nos espaços que eu crio e que eu fico muito feliz de entregar. Você é maravilhosa. E temos aí algo muito importante, né? Que eu não sei se você vai poder falar por completo ou não. Que é um trabalho que eu sempre falei. Comecei aqui falando que você estava sempre além. A gente nem sabe se era desse planeta, né? Mas assim... tem um projeto de uma cidade que você está tocando, né? Que você é a pessoa responsável pela parte arquitetônica. Sim. É uma cidade. Conta dessa cidade. Essa cidade, ela chama Human City, cidade humana. Então, ela já tem esse apelo muito humanizado. E a gente está desenvolvendo, é uma cidade mesmo, é um complexo gigante, mas é uma equipe multidisciplinar e eu sou responsável pelo projeto urbanístico da Human City. É uma cidade que está em vias ainda, finalizando a parte de projeto, mas depois eu trago mais detalhes. Não, gente, mas é um projeto... eu tive a oportunidade de só espiar, porque não é uma coisa que está ainda, né, que pode ser divulgada, assim. Mas é tão incrível. Eu posso falar um pouquinho. Tá, então eu posso falar um pouquinho. O que puder ser falado. Eu fiz a concepção desse projeto, ele é em cima de uma geometria, só que é de uma geometria sagrada. Então, tudo eu sempre trago, né? Toda a filosofia, a parte de matemática, toda muito... E eu desenvolvi o projeto inicial, o plano urbanístico, em cima da sequência da espiral de Fibonacci, que, né,
para quem não conhece, depois vai buscar um pouquinho, mas é uma espiral da perfeição humana. Falam que é a linha que conecta o homem ao divino, né? Então, essa espiral de Fibonacci, ela foi me norteando nos setores da cidade. Então, eu construí uma geometria sagrada e essa cidade, ela é a primeira cidade do mundo, não tem outras referências, que ela vai ser uma cidade humana, uma cidade espiritualizada, uma cidade sustentável e uma cidade tecnológica. Gente, não tem, né? É emocionante. Realmente. É emocionante de ver desde a concepção até tudo que pode ser. Eu acho que é nosso futuro, né? É o nosso futuro. Eu acho que é o futuro da humanidade, Lu, aos poucos, porque tem que ser autossustentável, porque a gente não sabe como esse planeta vai estar. Tecnologia já está inserida, né, a gente já vai nascer tecnológico daqui a pouco, né, inserido. Sim. Só para você ter uma ideia, 1/3 dessa cidade é um distrito tecnológico. Então, ele tem só startups e indústria 5.0. Então, realmente, essa cidade vai ser construída no Brasil. Mas não tem referência no mundo. Porque ou a cidade é muito espiritualizada, ou muito tecnológica, uma Smart City. Não tem, mas né? Essa não. Essa a gente construiu para um novo homem que está ressurgindo, né? Ressurgindo. Quando eu falo homem, eu gosto de falar o homem no verdadeiro sentido da palavra. É um ser humano mesmo. Porque o homem ainda está um pouco longe de se tornar humano, né? O homem... Com as questões dele e com tanta guerra, com tanta, né, crenças, como foi, tudo enfim, que foi... com tanto sofrimento que o mundo até o despertar de toda a humanidade, né? E eu acredito que esse é a materialização de um novo homem, porque só a arquitetura, ela não vem primeiro. Existe um homem, né, um ser humano que está em modificação, que está em crescimento. Então, parece que o espaço precisa chegar agora para acolher esse novo ser humano. Então, é um projeto muito lindo, toda uma parte sociológica, uma parte, um conceito filosófico muito bonito e muito real. E que vai ser uma cidade que vai ser... Tem parte da cidade que não entra nem carro. As pessoas só vão chegar por transportes públicos, elétricos também, ou voando por drone, táxis drones. Então, tem uma área da cidade que a gente separou. Então, é um projeto muito bonito, muito encantador e que vai ser materializado. Já está no caminho. Já está no caminho. Não, e só lembrando, tá, gente, que esses táxis drones, na época que ela começou a desenvolver isso, não existia assim como tem agora Dubai, Orlando, chegando algumas coisas. Então, por isso que eu falo, a tecnologia, o conhecimento dela é muito à frente do tempo real. E eu tive a felicidade também eu tenho uma certificação pelo MIT também em estratégias sustentáveis. Então, a cidade toda, ela é autossustentável. E tudo que é produzido ali na cidade é consumido ali na cidade ou na região. Então, é bem interessante porque é uma cidade que ela tem todo o ciclo dela começando e terminando ali. Isso é algo muito que todos deveriam utilizar isso. As cidades não deveriam ser construídas a partir dessa consciência de maneira aleatória. Porque existe todo um fluxo, uma logística, e quanto menos a gente movimentar, mais sustentável fica, menos recurso a gente explora do planeta. E eu acho que isso realmente dentro daqui a alguns décadas, não vai ser nem muito longe, vai ser a nossa realidade. Vai ser. O dia que puder apresentar, a gente puder fazer a apresentação oficial dessa cidade, que é sensacional. Human City, que realmente é uma coisa impactante, da gente entender para onde a humanidade está indo. Né? Isso. Para onde é tudo além da arquitetura, é além do design, é além da espiritualidade. Estamos, assim, num caminho da busca do divino ser mesmo, né? Sim. E tudo isso encaixa dentro de uma pessoa só, gente. Criando tudo isso. Eu falo assim, a gente nunca tá sozinho, né? Tem as nossas inspirações. Sim, claro. Eu vou te falar que... É até injusto eu falar que o projeto é meu, porque
ele veio Não, muito são num várias, sonho. né? Ele veio num sonho. Eu acordei de madrugada e eu fui desenhar o que eu estava vivendo no sonho. E realmente, assim, a maioria o plano maior da cidade foi concebido num sonho. Então, O é sonho não, em outro realmente plano, é né? em Na outro verdade. plano, em outro plano da Só, existência. só colocando aqui nessa nossa existência para que a gente seja de repente o futuro, né? É muito lindo o teu trabalho, assim, em todos os sentidos, assim, você é uma pessoa que realmente transmite essa alegria, essa paz, esse conhecimento em tudo que você faz, absolutamente tudo, assim. Então, eu acho que são Obrigada. as pessoas que têm contato com você têm um contato com uma pessoa muito diferente. Ai, É muito gente, não sabia humanizada. disso. É, muito humanizada. E todos os trabalhos, né? Que não é só a Espaço Designer, você tem outras coisas também. Mas hoje a gente está falando especificamente, né, Do do design, né? designer e da arquitetura. E trouxe um pouco dessa parte mais humanizada, Humana, né? Porque faz parte do teu design. Uhum. Então, assim, a gente tem muito, assim, realmente, assim, quem tem o contato, quem é teu cliente, quem consegue trabalhar com você, tem essa divina, é uma luz divina que a gente tem na nossa vida, E você sabe que eu não tinha muito essa noção, Lu, porque e depois eu fui ligar os pontos, assim, né? Eu sempre criava durante o sonho, então isso era muito natural para mim, eu achava que era normal. E eu falava, nossa, Aí tô cansada, vou dormir, aí sai o aí plano eu inteiro, já você vai lá e precisava. começa a desenhar. Exato, isso é tão natural, sabe? Assim, então já vem essa inspiração. Por isso que eu falo assim, a gente tá lá com os nossos anjinhos guardiães e estão sempre nos dando. Então eu falo assim, quando eu vim para Orlando, eu vim com um propósito. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui, mas eu fechava meus olhos e eu falava assim, eu quero que me use como um canal e que eu possa servir não só os que chegarem a mim, mas servir de certa forma até a humanidade. E que eu possa entregar o melhor de mim. Porque eu acho que a gente veio aqui mais para entregar do que para receber. Sim. Então é esse que é meu propósito. Você está fazendo isso divinamente. Obrigada. E uma dica para quem... então, assim, a dica não é só para a parte arquitetônica agora, né? Então, por isso que eu falei que a gente tinha... Dica. O que você pode deixar de todo esse conhecimento que você tem para a humanidade mesmo, né? Para as pessoas, os seres humanos, as pessoas que buscam um lar, um verdadeiro lar, que o lar não é só uma casa, né? Sim, sim. Então, qual é a tua dica para essas pessoas? Olha, eu vou até pensar, porque o que eu imagino que as pessoas precisam só ter em mente, né? Que o externo, ele é muito um reflexo do mundo interno. Então, quando as coisas não vão bem, algo que não está bem, é porque não está bem aqui dentro. Porque você pode morar numa casa de ouro, num castelo. Pode estar aqui feliz da vida ou vem visitar a Disney e não está feliz por dentro. Então, vai para os lugares mais lindos do mundo e tem gente que não se sente feliz. Porque algo aqui dentro está chamando, né? Para ser despertado, ser desperto e ser desenvolvido. Então, para as pessoas aprenderem a escutar a casa interna mesmo, cuidar, zelar da casa interna. Porque materializar, ganhar dinheiro, todo mundo ganha. Isso não é o mais importante da vida. O importante são as relações que a gente tem, é o contato com o outro, é enxergar você como parte do outro. Então, essa empatia, esse desenvolvimento dessa consciência mesmo, que eu vou muito para o lado assim dessa consciência, você desenvolver essa consciência, materializar, você materializa qualquer coisa. Então, a dica que eu daria é que realmente tudo que você olhar do lado de fora, se seu dia tá lindo, é porque
aqui dentro tá lindo, né? O dia é muito reflexo do que você pensa. Então, para você cuidar daqui e para poder entregar o melhor de si. E você só entrega quando você tem esse melhor. Então, começa daqui de dentro para fora. Viu? Eu falei que não era só uma arquiteta, é uma arquiteta da alma, da vida e do universo. Eu quero agradecer muito, Cibele, o teu talento, que você continue espalhando todo esse conhecimento, né, toda essa parte arquitetônica da alma, da vida, e trazendo também esse aconchego, né, para as nossas áreas físicas, comerciais, né, esses palacetes que você faz, essas mansões, essas decorações maravilhosas. Sim. Que isso continue contribuindo para todos, né, além dessa tua alma maravilhosa. E Você sabe que veio uma coisa na minha cabeça agora, Lu? Me veio algo que sempre ficou comigo. Tem um arquiteto brasileiro muito reconhecido. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas o Oscar Niemeyer, para mim, sempre foi uma inspiração. Independente de... Eu acho que assim, eu não independente de partido político, de questões pessoais dele, ele sempre foi uma inspiração para mim, e os projetos dele são fluidos e são gigantes. E realmente tem uma expressão internacional, e foi uma pessoa realmente especial. E ele tinha uma frase que eu acho sensacional, que o mais importante não é a arquitetura. O mais importante é esse mundo injusto que devemos modificar. Olha que legal. Então, assim, ele já tinha essa visão, e eu sempre tive muita ressonância com ele como profissional e como uma inspiração. Então, eu deixo assim, mais além do que só materializar, é cuidar de dentro para fora, e é um prazer estar aqui transbordar, podendo transbordar. Transbordem o que você sabe fazer de melhor. Brilha a sua luz. Isso. A luz que realmente te guia, não tenha medo, né? Quando a gente está falando aqui de Estados Unidos, a gente está falando de realmente se desafiar, não ter medo, acreditar no que você é capaz de alcançar, se redescobrir, reinventar. Inventar e ser feliz. O mais importante, não importa aonde você está, importa aonde você quer chegar, e o como também não importa, porque quando você tem uma direção certa, o caminho se encontra. E eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Agradecemos também a Royal Mortgage e a Business Center, a Royal Business Center aqui, de estar apoiando a gente nesse podcast maravilhoso. É isso mesmo, um lugar maravilhoso, e que a gente possa fazer muitos mais encontros aqui, trocar ideias, né? E foi muito bom estar aqui com você. Muito bom, muito obrigada, Ciri. Obrigada.